Olá, bem-vindo novamente ao canal da Provacred. Eu sou o Diego Miranda e toda semana a gente está trazendo aqui assuntos relevantes sobre o mercado de financiamento imobiliário. Hoje a gente vai falar um assunto que traz muita dúvida para o pessoal: tabela saque e tabela price. Só que hoje a gente não vai falar só falando, só explicando. Hoje a gente vai na prática. Hoje a gente vai lá para o Flipchart e nós vamos colocar certinho como é que funciona. Nós vamos desenhar, literalmente, como é que funciona a tabela saque e a tabela price, tá? Hoje todo mundo vai sair daqui entendendo como é que funciona. E se não entender, já deixa aí nos comentários, já fala para mim, não entendi, tá? Que a gente vai preparar aqui uma tabela, uma simulação, algo muito bom para que você possa entender do início ao fim, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, então vamos lá, vamos entender aqui então como é que funciona cada tabela. Tabela saque e tabela price, tá? Vamos começar aqui com a tabela saque. Essa simulação aqui a gente fez no Banco Santander, tá? Então ela está com uma taxa de juros. Vamos colocar aqui, ó. Fizemos pelo Banco Santander. E ela está com uma taxa de juros 13,79, tá? Ao ano. Então, para alguém achar estranho, nossa, mas a parcela está cara. Isso é hoje, tá? Então, hoje, se você for lá no Santander financiar R$ 400.000, na tabela saque, a sua primeira parcela vai ser R$ 5.491,41. Lembrando que hoje o Santander ele é o único banco que financia 80% para os seus clientes, tá? Então vamos aqui, vamos ser direto. Vamos voltar aqui para a tabela saque. Tabela saque, como é que funciona? É a amortização constante. Então, o que quer dizer isso? O valor da sua amortização, ele vai ser sempre o mesmo, do início até o fim do contrato, tá? O que diminui são as parcelas. Por que a parcela diminui? Porque a cada amortização que você faz, o seu saldo devedor diminui. E os juros calculados no contrato é sobre o saldo devedor. Então, se o seu saldo devedor é menor, os juros calculados sobre ele vai ser menor. Então, o valor da amortização mais os juros dá o valor da sua parcela. Entenderam até aqui? Então, vamos lá. A parcela número 1. Sua parcela é R$ 5.591,41, a amortização de R$ 952,38. A sua segunda parcela já diminui. R$ 5.540,80, a amortização é a mesma. Terceira parcela, R$ 5.470, a sua amortização é a mesma. Quarta parcela, R$ 5.459, mesma coisa. E assim por diante no seu contrato, tá? A sua parcela, ela sempre vai reduzir e a sua amortização sempre vai ser a mesma coisa. R$ 952,38 do início ao fim do seu contrato, tá? Ah, mas aí como é que funcionam as amortizações extraordinárias? A tabela saque é a mais simples de fazer, tá? Sua amortização não é essa? 952? Então, se você quiser amortizar 10 parcelas, multiplique esse valor, 952,38, vezes 10, 9.523,80. Então, esse é o valor que você vai ter que ter para amortizar 10 parcelas, tá? E assim por diante. Você tem um valor, quer saber quantas parcelas amortiza? Divide pelo valor da sua amortização, tá? Então, tabela saque, ela é bem simples de operar. Você sabe o valor que você vai amenizar no seu contrato, vai amortizar no seu contrato do início até o fim, e você sabe que as suas parcelas, elas são decrescentes. Tá? Então, entendemos aqui o que é a tabela saque. Hoje, bem simples e bem objetivo. Tá? Vamos entender agora o que é tabela price. Vou virar aqui e já volto. Bom, já viramos aqui, né? Então vamos entender a famosa tabela price, que todo mundo quer fazer porque a parcela fica menor. Tá? Então, lembrando que essa simulação é feita pelo Banco Santander, tá? E na tabela price, o Banco Santander está operando com 16% de juros ao ano.
tá? Então, ele diminui o valor da parcela, mas ele aumenta os juros, tá? Em outros bancos, mantém-se o valor dos juros que também tem na tabela saque, tá? Mas o Santander, ele é um pouco diferente, mas decidi fazer com ele porque ele sai, quando você for fazer a simulação, ele sai explicadinho cada coisa que você está pagando. Então, se você tem dúvida de saque price, faça uma simulação do Banco Santander, que lá vai sair do início ao fim certinho quanto que você está pagando de amortização, o quanto que você está pagando de juros, qual o valor que você está pagando dos seus seguros, tá? Então, para quem quer entender sobre saque price, eu sempre sugiro para fazer uma simulação do Santander, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Compra e venda, a mesma coisa, 500 mil, financiamento 400 mil, porque ele financia os 80%, tá? Então, a parcela da price, ela sempre vai ser fixa, tá? A gente chama de fixa, é um fixo aproximado, que ela vai ter algumas diferençazinhas do início ao fim do contrato, tá? Mas é bem pouquinho. Mas olha só como é que funciona. A sua parcela sendo fixa, a sua amortização, ela vai ser bem menor. Neste caso aqui, ela começa com R$ 24,80. Ou seja, de R$ 5.346 que você está pagando, você está amortizando apenas isso aqui. Caramba, Diego. Por quê? Porque a amortização dela vai ser crescente. Mês a mês, a sua amortização ela aumenta. Primeiro mês, R$ 24,80. Segundo mês, R$ 25,12. Terceiro mês, R$ 25,44. Sexto mês, R$ 26,09. E assim por diante, tá? R$ 26,15, R$ 26,27, tá? Isso é só um exemplo. Então, aqui vai aumentando, seu saldo devedor vai diminuindo, mas aqui a gente tem que manter a mesma parcela, tá? Por isso que a parcela é a mesma. Mas o banco tem que ganhar. Então o banco começa a te aplicar juros maior nesse início de contrato, pro final ser menor. Tá? Então lá no final, você vai ver, do meio do contrato para frente, você vai ver que você já está amortizando a mesma coisa lá que está na tabela saque, R$ 950, mas a sua parcela fica a mesma coisa. Elas equivalem, tá? Então você vai estar aqui com a mesma amortização e aumentando. No final do contrato, a sua amortização já vai estar R$ 3.000. Aqui vai aumentando de 24, 25, 26, 27 e assim vai indo. Então, no final do seu contrato, você já vai estar com uma amortização muito maior e a sua parcela vai permanecer a mesma coisa. Então, a tabela price eu sempre indico para quê? Para aquele cliente que ele vai quitar rápido, tá? Ah, eu quero quitar daqui a 3 anos, mas a parcela está mais confortável para mim fazendo a tabela price. Faça na tabela price, tá? A tabela price, no acumulado das parcelas, você vai pagar uma quantidade de juros muito maior do que na tabela saque, tá? Então, se você está preocupado em quantidade de juros, o quanto você vai pagar, eu aconselho você fazer na tabela saque, tá? Se você quer fazer uma quitação rápida, quitação do contrato e não amortização, eu te aconselho fazer na tabela price, onde as parcelas vão ficar bem mais confortáveis para você pagar, tá? Aqui, como eu te falei, a taxa de juros, quando ele joga na price, ela aumenta. Mas se você fizer uma simulação em outro banco, em que a taxa de juros fica a mesma coisa, essa parcela aqui iria começar com R$ 4.800. Tá? Então, muda de banco para banco, muda de maneiras de cobrança para maneira de cobrança. Tá? Ah, Diego, mas como é que eu amortizo? Então, quer dizer que se eu pegar aqui os R$ 24,80 e fizer também aquela mesma conta que você fez na saque, eu vou amortizar, sei lá, 300 parcelas? Não, né, meu amigo? Aqui a amortização ela é feita de uma maneira diferente. Ela é de baixo para cima, tá? Então, quando você for fazer a sua amortização, vai ser de baixo para cima. Então, com o mesmo valor, você vai pagar bem menos parcelas, tá? Um exemplo, a última parcela sua, a amortização é 3.000 e você tem 10.000, tá?
Então, você vai matar com 10 mil, 3 parcelas, tá? Porque a sua amortização, lá no final, ela é quase o valor da parcela. Então, para amortização, não é muito legal, você não vai ver muita diferença na tabela price, tá? Outra coisa que está acontecendo muito hoje na tabela price é que tanto price quanto saque, você tem a TR como índice indexador, tá? Então, o que acontece com a TR, com o índice indexador? O seu saldo devedor, vamos colocar aqui que o seu saldo devedor esteja em 300 mil. Ele vai calcular mais ou menos 2% ao ano, que é a correção, tá? Então, o que está acontecendo hoje com a Selic lá em cima? 2% ao ano sobre o saldo devedor. Esses 2% ao ano, ele vai fazer um acréscimo no seu saldo devedor. E esse acréscimo no seu saldo devedor, ele não vai matar o valor de amortização no início do contrato. Então, o que está acontecendo muito hoje na tabela price? O saldo devedor do pessoal está aumentando, tá? Então, por isso que eu volto a insistir. Vai fazer tabela price? Seja uma quitação rápida, tá? Porque hoje, para fazer tabela price, não está muito legal. Eu sempre aconselho meus clientes a fazerem na tabela saque. Mas, se você quiser continuar fazendo na price, não tem problema, mas esteja alerta. A TR alta, seu saldo devedor vai reajustar sobre a TR e a sua amortização provavelmente não vai matar o acréscimo da TR, tá? Mas você vai estar pagando uma parcela confortável. A partir do momento que a Selic baixar, a partir de 8% para baixo, a TR ela fica zerada. 8,5% para baixo, a TR zera, tá? Então, zerou aqui, não tem mais acréscimo sobre o saldo devedor, a sua parcela continua caindo e a gente é feliz do mesmo jeito, tá bom? Então, price e saque, de uma maneira simples de você poder entender, e você viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Qual que é a melhor? Depende do cliente, depende como o cliente vai fazer o financiamento dele, para que ele quer fazer o financiamento dele, qual a forma de amortização, se ele vai quitar logo, se ele não vai quitar logo. Então, qual que é o melhor dos dois? O seu cliente decide. Passa para ele, mostra as vantagens de um e as vantagens do outro. E assim que ele tomar a decisão, faça o melhor tipo de financiamento possível para ele. Beleza, galera? E se você chegou até aqui no final do vídeo, não esquece, já segue o canal, já curte esse vídeo aqui, já compartilha com mais pessoas que também querem entender como é que funciona a Saque Price, tá? Que a gente está aqui toda semana fazendo um conteúdo de qualidade para entregar para vocês. Beleza? Quanto mais vocês curtem, mais o canal tem relevância, mais gente a gente alcança. Fechou? Valeu, galera. Obrigado. Um abraço.